Oiê! Hoje a gente vai fazer a nossa aula de laboratório, onde eu vou mostrar para vocês como revelar o papel fotográfico, como montar a máquina, pôr o papel na câmera, tabular o tempo, fazer a fotografia, fazer todo o processo químico de revelação para chegar no resultado final do pinhole com a fotografia revelada. Bom, aqui eu improvisei um pequeno laboratório para a gente fazer o pinhole. Tá? Eu vou mostrar primeiro o laboratório para vocês com a luz acesa, para que a gente consiga enxergar mesmo, né, as coisas. Depois eu vou mostrar ela com a luz apagada e só com a lanterna de segurança montada. Então eu improvisei um laboratório numa sala de aula que a gente tem aqui, exatamente para vocês perceberem como é possível fazer um laboratório em qualquer ambiente. O que é importante? Aquilo que eu já falei sobre a vedação do ambiente. O ambiente tem que estar vedado para luz, então não pode entrar luz, então tem que colocar blackout, cartolina, papelão, coisas que vão cobrir janela, por baixo da porta, qualquer entrada de luz que venha a ter, tá? Bom, essa é a gente vai precisar de uma bancada no laboratório e a gente vai dividir em dois espaços: a bancada úmida, que vocês vão ver aqui do lado esquerdo, onde tem essas bandejinhas de químico, e a bancada seca, que está ali do lado direito, onde vocês veem a lata, né, o pinhole, com o papel, a caixa de papel fotográfico, tá? Então é importante ter uma pequena separação. Vocês estão vendo que é um espaço, uma divisão um pouco pequena, não é muito, mas é um pouquinho separado um do outro, para que a gente não corra o risco de molhar o papel que ainda não foi fotografado com químico, com água. Bom, então o primeiro químico que eu vou passar o papel fotográfico para revelar é o revelador. Então vocês têm aí a banheira, tá? Onde a gente vai estar pondo o papel depois. Eu tenho a pinça, aonde eu vou para poder tirar esse papel lá de dentro sem ter contato com o produto químico. Eu tenho um copo graduado que eu vou usar para fazer a diluição do químico, e eu tenho aqui o meu revelador Ilford. Na bula vocês vão encontrar toda a diluição, mas o Ilford a gente vai diluir 1:9. O que significa isso? Eu vou pôr uma parte de revelador para 9 partes de água, para colocar um fundinho aqui de químico na minha banheira, para fazer a revelação, tá? Então é só colocar 1:9. E o tempo de revelação do revelador é 1 minuto de revelação. Bom, o segundo banho que eu vou ter aqui é o interruptor. Então eu vou ter o interruptor, vou ter uma pinça também para eu trabalhar no interruptor e no fixador. Então o revelador tem uma pinça só para ele, já o interruptor e o fixador eu tenho uma pinça conjunta, tá? Eu não posso misturar a pinça do revelador com a pinça do interruptor e do fixador, senão eu posso vir a manchar a minha fotografia. A gente contamina os químicos, tá? Então o segundo banho é o interruptor. Eu tenho ali o produto químico da Ilford. Também tem a diluição no rótulo, mas eu já vou adiantar para vocês que a diluição é 1:19. Então, uma parte de interruptor para 19 partes de água. E o tempo de interromper é de 30 segundos. Se você não quiser comprar esse produto da Ilford, é possível fazer o processo de interromper a revelação, porque basicamente o que acontece? No primeiro banho, o de revelação é onde a imagem vai aparecer. A hora que vocês tirarem o papel da máquina fotográfica, vocês vão perceber que ele está branco, a imagem está ali latente. Eu vou pôr no primeiro banho, que é o banho de revelação, e a imagem vai aparecer. Então é onde a imagem vai surgir. Depois que eu terminar de revelar, eu tiro do primeiro banho, coloco no segundo banho para interromper esse processo de revelação. Então, para isso que serve o interruptor. Se vocês não quiserem comprar esse interruptor da Ilford, uma outra forma de interromper o processo de revelação é utilizando água. Qual é a diferença? Eu vou ter que trocar essa bacia, essa banheira de água com mais frequência, tá? Então, com mais frequência eu jogo afora a água que vai estar suja com resíduo de revelador e ponho uma água nova. Então é 30 segundos de revelação do interruptor, e depois eu vou para o terceiro banho, para o último banho, que é o fixador. Então eu tenho ali
a embalagem do fixador da Ilford. A diluição também é 1:9, uma parte de revelador, de fixador para 9 partes de água. E eu vou ter que fazer 1 minuto de fixador. Então, o fixador, para que serve? Para fixar a imagem para que eu possa acender a luz. Lembrando que quando a gente estiver revelando, vai estar tudo escuro. Então, quando eu estou revelando, enquanto eu não colocar a minha foto no revelador, no fixador, eu não posso acender a luz. Então, é o processo que vai fixar a imagem para que eu possa acender a luz e não estragar mais o papel. O último banho é um banho só de água, é uma banheira com água que a gente deixa aí para ir colocando os papéis. Então, a gente vai revelando e vai deixando ali os papéis armazenados nessa água para depois lavar tudo e pôr para secar. A bancada seca que eu falei para vocês é onde vai ficar a máquina fotográfica e a caixa de papel. É onde eu vou montar o meu equipamento fotográfico que vai ficar separado da bancada úmida dos químicos. Bom, vou mostrar para vocês agora como é que eu monto a minha câmera pinhole. Vou mostrar com a luz acesa, porque senão vai ficar difícil de filmar, de visualizar, mas é óbvio que tudo isso vai ter que ser feito com a luz apagada, tá? Então daqui a pouco eu já vou apagar a luz, com a lanterna de segurança acesa, vocês vão ver como que fica. Mas basicamente, eu vou abrir minha caixa de papel no escuro e vou pegar o papel para colocar aqui dentro. O que é importante? Todos os papéis vão vir dentro de um saco plástico preto. Então, vocês vão abrir esse saco plástico, vão pôr a mão por baixo e puxar a última foto. Existe um lado da fotografia que ela é emulsionada e é sensível à luz e o outro lado não é. Então, o que é importante a gente saber? A gente precisa colocar esse lado que tem a emulsão para dentro, virado para dentro aqui, para que a hora que a gente fotografe a imagem chegue aqui no papel, tá? Se a gente coloca ao contrário, não dá certo. Bom, não dá para... Quando o papel sai de dentro do saco, ele é branco dos dois lados, então é difícil, não tem como a gente visualizar qual é o lado correto. Uma forma é... O papel onde tem a emulsão, o lado da emulsão, ele é um pouquinho mais liso que o outro lado. Então, uma forma é a gente dar uma passada de mão para sentir. Óbvio que a melhor coisa é passar a mão embaixo e perceber que é menos liso para não estar marcando, porque o que é importante saber, a gente tem que evitar ao máximo de pôr a mão em cima do papel antes de revelar ele, porque senão pode marcar digital. Então a forma correta de a gente pegar é pelas beiradinhas. Normalmente o saco vem viradinho para cá, conforme você levanta, você enfia a mão dentro, o último papel já tá do lado correto. Mas um outro truque de ver é, o papel ele tem uma certa envergadura. Esse aqui foi cortado de um tamanho maior, ele não vai ficar tanto. Mas normalmente o papel tem uma pequena envergadura assim, ele é meio ligeiramente embaulado assim. Então esse lado que está arredondado é o lado onde está o químico. Então é só a gente pôr a mão dentro do envelope, perceber aonde tem esse embaulado e pegar por baixo, tá? Óbvio, se pôs o primeiro papel, foi lá, fotografou, revelou, não saiu nada, é porque pôs ao contrário. Vira o saco e pega do outro lado, tá bom? E essas coisas acontecem e não tem problema. Peguei meu papel, fechei a caixinha, tá? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa pega, vai montar e deixa a caixinha aberta, vira e mexe, a gente esquece e acende a luz. Então a primeira coisa que eu faço é, eu separo uma folha, eu fecho a minha caixa, daí eu pego a folha e venho montar a lata, tá? Bom, eu vou abrir a lata, lembrando... de um lado da lata, né, do lado oposto aonde a gente furou e colocou o obturador, o diafragma, tem um trilhozinho, tem uma estruturazinha que a gente criou com aquele papelão para colocar a foto. Então eu venho, pego ela assim, vou lá e encaixo naquelas duas estruturazinhas de papelão e olha lá como ficou. O papel tá lá encaixadinho e pronto. De um lado o papel, do outro lado o meu diafragma. Daí eu pego a tampinha, coloco, fecho bem, certifico que tá bem fechadinha e daí eu posso acender a luz e a máquina tá montada para eu começar a fotografar. Tá ok? Bom, agora eu vou apagar a luz, eu vou mostrar como é que fica o laboratório no escuro e vou montar a lata para fotografar. Se vocês não conseguirem vedar um ambiente
com blackout, com papelão, com sanito. Uma outra alternativa que tem muito, que eu tenho até colegas que fazem usam o laboratório no período da noite, porque daí como desliga toda a luz da casa, daí automaticamente consegue uma escuridão e uma vedação perfeita para o laboratório. Bom, agora eu tô aqui com o meu laboratório com a luz apagada, então é assim que vai ficar o laboratório, tá? Com a lanterna de segurança acesa, essa luz vermelha, então fica uma coisa meio de breu, meio escuro, e eu vou ter que fazer tudo aqui no escuro, tá? Então eu venho aqui, abro minha máquina fotográfica, abro a caixinha, então ó, como eu falei, tem um saco preto aqui dentro da caixa de papel. Pego aqui dentro do saquinho, verifico qual é o lado que o papel tá meio embauladinho e pego por baixo esse papel, já deixo ali do lado, já fecho o meu saquinho, já coloco dentro da caixa e separo a caixa para evitar qualquer incidente de acender a luz, tá? Pego o papel assim, dobradinho no meio ondulado, meio curvadinho no meio, verifico onde está o diafragma e venho e coloco ele do lado oposto, tá? Já fecho para poder levar para fotografar. O que é importante, apesar de eu estar com a luz de segurança ligada, não significa que eu posso ficar quanto tempo eu quiser mexendo. Vocês viram que eu tirei logo, coloquei e já fechei logo a minha máquina para não ficar muito tempo em contato com essa luz, porque se ficar muito tempo também vai dar um problema, pode dar problema de velação no papel. Tá? Então, também, apesar da luz vermelha, usem com parcimônia. Agora eu vou lá fotografar e daqui a pouco a gente volta para revelar. Bom, agora minha câmera tá aqui montada, acabou de pôr o papel fotográfico aqui dentro e vamos fotografar. Bom, agora é importante a gente fazer uma coisa que chama que é tabular a câmera fotográfica. O que é isso? É definir quanto que cada equipamento, cada máquina vai precisar de tempo se fotografando para a foto ficar boa, tá? Não existe um fotômetro aqui, então a gente tem que fazer esses testes antes de testar para chegar a um resultado de tempo necessário para cada equipamento. Normalmente é para cada furo. Então, se vocês têm sempre uma agulha que você fotografa sempre, você faz os seus diafragmas sempre com aquela agulha bem fininha, vai ficar muito parecido. Óbvio, vai diferenciar tamanho de máquina, mas é bem parecido. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou sair, a gente vai fazer foto lá fora, né? Uma foto ao ar livre. Aqui dentro tem muito pouca luz, seria muito demorado. Eu vou posicionar minha máquina em algum lugar. Então, o que é importante? Eu não fotografo com a câmera na mão. Eu tenho que posicioná-la em algum lugar. Então, aqui eu poderia colocar na mesa, eu posso colocar no chão, em cima de um carro. Então, eu tenho sempre que apoiar em algum lugar e deixar aquilo ali. Por quê? Porque vai ficar alguns segundos, possivelmente até minutos, expondo aquela foto, fotografando, tá? Então, essa é a primeira coisa. Eu tenho que meio que dar uma olhada, uma analisada no enquadramento, porque eu não estou visualizando o que está sendo enquadrado. Então, é mais ou menos o que eu quero enquadrar. Então, eu coloco lá, eu vou vir aqui na frente da lata, onde eu já coloquei um pedacinho de fita isolante para fechar o meu furo e vou tirar essa fita isolante e vou deixar a latinha paradinha ali, expondo por um tempo, tá? Dependendo se for no sol ou se for na sombra, o tempo de exposição vai ser diferente, tá? Então eu aconselho você começar a tabular a sua máquina pelo sol, porque o sol é uma coisa um pouco mais constante, costuma ser mais homogêneo, é mais igual, digamos assim. A sombra, a gente não tem como saber se é uma sombra mais densa, uma sombra menos densa, então é preferível começar pelo sol. Por exemplo, essa lata, para vocês terem uma ideia, tem que ficar 30 segundos expondo no sol para a fotografia ficar boa, ela não ficar nem clara nem escura, tá? Já se eu fosse fazer na sombra, ó, eu até deixo marcado aqui em cima das latas para eu não esquecer, eu teria que deixar 3 minutos na sombra. Então na sombra, como tá mais escuro, tem que ficar bem mais tempo expondo. Então por isso começa pelo sol. Então eu coloco lá e vou deixar expondo
por alguns segundos. Aí vou vir fazer uma revelação e vou ajustando o tempo. Se ficou claro, eu preciso de mais tempo. Então passei toda a parte de revelação, minha foto ficou clara, eu fiz, sei lá, com 20 segundos, eu venho e aumento um pouco mais. Ah não ficou clara, ficou escura. Então se ficou escura a foto, eu vou ter que diminuir o tempo de exposição, o tempo de fotografar, para chegar num resultado que eu gosto, que fique satisfatório. Existem fórmulas para a gente medir o tamanhinho do furo, do diafragma, para saber o tempo que vai ficar expondo. Eu gosto mais do pinhole de fazer de uma forma mais empírica, na tentativa e erro. Eu gosto dessas experimentações, isso é a forma como eu gosto de trabalhar. Então eu não uso essas fórmulas para calcular diâmetro do furo, distância, luz, piriri bororó. Eu vou na tentativa e erro, sim. Acho muito gostosa essa experimentação. E uma das coisas que eu amo também no pinhole é exatamente esses acasos que acontecem, tá? Então eu incorporo isso na minha linguagem. Então basicamente tabular a máquina é isso, é experimentando algumas opções de tempo para chegar no resultado que vai ser satisfatório. A hora que você chegou, cheguei, minha lata também, não, 35 segundos eu acho que ficou boa, a foto não ficou escura, não ficou clara, ficou com preto, com branco bonito. Cheguei naquele tempo, você vai sempre repetir esse tempo, tá? É óbvio que você pode acontecer se você está expondo a foto e dá uma nubladinha, você deixa mais 2 segundos a mais, às vezes você faz pequenas variações. Lembrando que pinhole é uma técnica artesanal, então tem horas que a foto fica mais de um jeito, mais do outro, você nunca faz uma coisa igual a outra, mas a ideia é essa mesma, tá? Então é assim que a gente chega a gente calcula o tempo que a gente vai expor, que a gente vai fotografar. Então agora eu vou lá para fora, no sol, e vou mostrar para vocês, eu vou expor a foto, né? Vou bater uma foto, vamos fotografar para vocês verem. Eu vou achar um lugar, posicionar a máquina, para daí tá abrindo, marcando no cronômetro o tempo de exposição. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a parte da revelação, tá? Então, a primeira coisa, eu tenho aqui uma estrutura qualquer para eu abrir a minha máquina, a minha lata e pegar o papel, tá? Laboratório, é importante que as coisas estejam sempre no mesmo lugar, para não correr o risco de a gente não achar onde tá. Então, sempre fica tudo no mesmo lugar que você já está acostumada. Põe a mão lá dentro, pego lá o papel dentro da latinha, naquele lugar que eu encaixei. Venho com o papel aqui e vou começar a revelação pelo primeiro banho, que é o banho do revelador, tá? Então eu ponho o papel, verifico se posso segurar ele com delicadeza com a pinça, verifico que ele está todo coberto e daí começo a dar uma balançadinha devagar para não jogar químico para todo lado, tá bom? Então eu vou mexendo minha bandeja com delicadeza, porque conforme o químico vai mexendo, o processo de revelação vai acontecendo, tá? Infelizmente eu não tenho como mostrar, mas quando vocês estiverem revelando de vocês vão conseguir perceber que é aqui que a imagem começa a aparecer, não, ela começou a aparecer e ela vai aparecer completamente, né? É aqui que a imagem vai aparecer. A hora que eu pus o papel, ela estava completamente branca e agora eu já estou conseguindo ver algumas manchas aqui da imagem fotografada, tá? Marquei 1 minuto, eu venho com a minha pinça, pego na bordinha da foto, levanto a pinça para escorrer. O que é importante? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas a minha mão tá para cima, a pinça tá para cima. Para quê? Para que todo o químico escorra para baixo e não suje nem a pinça nem a minha mão. Então isso é muito importante, a gente tem que evitar ao máximo contaminação no laboratório, tá? Então evitar sujar a pinça, se sujar limpa, lava, mas uma forma para não sujar é manter a mão sempre para cima, a pinça sempre para cima, porque daí o escorrer vai sempre para baixo.
Daí eu venho, mudo para o segundo banho, não encosto a pinça nesse banho, lembra que a pinça do revelador é só do revelador. Agora eu venho na segunda banheira, que é o interruptor, e começo também a fazer um ligeiro movimentação com a banheira para que o produto químico vá agindo, interrompendo o processo de revelação, tá? Daí deu uns 30 segundos de revelação, eu pego a pinça do interruptor e do fixador, venho aqui mais uma vez, procuro a minha foto, pego ela, levanto a pinça aqui para cima, com a mão sempre para cima, tá? E o papel para baixo, para que todo o excesso de químico escorra e não molhe a pinça e nem a minha mão. Feito isso, gente, e é importante deixar escorrer, tá? Às vezes as pessoas ficam com pressa, querem passar logo pro fixador. Se você não deixa escorrer todo o químico de uma bacia para outra, você começa a contaminar o químico e vai ter que jogar fora e pôr um novo químico. E químico de laboratório, material de laboratório, infelizmente ficou caro. Coloquei no fixador, vou fazer a mesma coisa, começo a chacoalhar e tenho que ficar aqui por 1 minuto, tá? O que é interessante agora? Eu já posso acender a luz, tá? Importante verificar se a caixa de papel está fechadinha, se não tem nenhuma lata, nenhuma máquina aberta com papel não revelado, tá? Daí verificou que está tudo em ordem, pode acender a luz. Por que eu posso acender a luz? Porque mesmo que eu não tenha chegado em 1 minuto de revelação, o processo de fixação, desculpa, o processo já começou a acontecer e não vai mais estragar o papel. Terminou 1 minuto, novamente eu venho aqui com a minha pinça, ó, agora com a luz acesa é mais fácil vocês perceberem, ó, tá vendo? Eu fico com a pinça para cima e o químico vai sendo arrastado todo para baixo. Eu não fico com a mão virada para baixo. Se eu virar a minha mão para baixo, assim, for virar para baixo, o químico vai escorrer pela pinça e na minha mão. Feito isso, eu ponho no último banho, que é o banho de água. Vocês estão percebendo que eu passei pelo revelador, pelo interruptor, pelo fixador e eu não coloquei a mão no papel. Eu não coloquei a mão no químico. Por quê? Porque isso tudo é tóxico, tá? Agora aqui, como é água, eu já posso colocar a mão. O que é importante? Depois que eu terminei de fazer a revelação, eu dou uma esfregadinha nessa, ó, tá vendo? Eu passo a mão, tô só esfregando com a mão espalmada, para tirar excesso do químico. Eu pego essa água, jogo fora, ponho uma nova água, venho mais uma vez, vou esfregando mais um pouquinho para garantir que não vai sobrar químico fixador em cima do meu papel, porque senão com o tempo vai aparecer umas manchas amareladas. Feito isso, olha lá, minha foto tá revelada, tá pronta. E normalmente tem gente que põe assim, né, pendura no varalzinho para secar. E eu prefiro colocar em cima de um jornalzinho. Então eu estendo um jornal na minha bancada e coloco a foto estendida para deixar secar. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui a nossa oficina de pinhole. Espero que você tenha se divertido bastante. Desejo muitas fotos, muitos pinholes, muita diversão, muita experimentação para você e vida longa aí ao pinhole. Um beijo e foi um prazer, gente.